Bem-vindo no canal do Viciado em Luta. Qual é meu truta? Seguinte, deixa eu mandar a letra. Cara, aconteceu. Não sou muito de parar pra falar. Na verdade, eu tinha um nome pra esse quadro, mas tô querendo fazer outra coisa. Não vou nomear dessa forma, mas maluco. Puta que pariu, essa luta do Dmitry Bivol contra a do Beterbiev é sinistra. Muito pano pra manga, muita discussão, cacete. Eu nem planejei fazer esse tipo de vídeo. Cara, luta do Arthur Beterbiev saindo vencedor. Final anticlimático, porque um cara que ia ter 100% de aproveitamento em nocaute, uma que talvez seja a última luta da sua carreira, ou penúltima, não nocauteou. Ele ganhou muito por conta da pressão que ele causou. O cara mais esperto, o cara mais calculista, o cara que era mais eficiente foi o Dmitry. Muito obviamente. Nesse ponto é um pouco amargo. Porque o cara não vai sair com 100%. O 100% é de um cara que não é uma pessoa muito digna de nota. Uma figura polêmica que eu não quero falar tão cedo. Talvez eu fale. Eu acho que não tem muito problema de trazer uma luta dele, mas a pessoa não gosta de falar dele. Aí que acontece? E Bivol fez a luta dele. Lutou pra um caramba. Usou cérebro 100% das vezes. Foi calculista ao extremo. O cara foi estratégico ao extremo. Mostrou a habilidade quase inigualável dele. E mesmo assim não venceu. Eu acho interessante porque o que acontece? O Arthur Beterbiev, ele não tá no auge físico. Ele não tá mais no auge físico, mas o auge técnico dele é o hoje. Na verdade, eu falo que o auge no quesito técnico dos lutadores é sempre o amanhã. Mas o hoje, quanto mais tempo tu passa, mais você aumentando seu QI de luta, mais você... Tá bom, passa aí, pô. Passa, vai. Mais você tem a evoluir. O auge na questão tática, na questão técnica, na questão mental, referente a QI de luta, o auge vai ser sempre o futuro. O Arthur Beterbiev não tá mais no auge físico, ele tá com 39 anos. Ele tá numa categoria que permite muito a longevidade, mas ele já não vai estar mais no ápice da força física, do vigor. Mas ele tá no auge técnico. O Dmitry Bivol, ele tá no auge físico. Ele não tá no auge técnico, mas ele tá com técnica, com muita moral. A gente viu o auge técnico do Arthur Beterbiev, que é um lutador esperto pra caramba, é um lutador brilhante, é um contra-golpeador do cacete. É um cara cerebral, é um cara muito bom, muito habilidoso. O auge técnico dele foi muito menos habilidoso que o auge físico, que não é o auge técnico do Bivol. Bivol, quando tiver a idade do Beterbiev, ele vai ser muito mais habilidoso, muito mais. Aí a gente depende. Questão de qualidade, vai ter evoluído bastante. Agora a gente faz um comparativo, como vamos falar, o nível 100 atual. Bivol, ele pode estar 110, 108, que qualitativamente falando vai ser uma evolução enorme. Quantitativamente a gente coloca a gente matematiza uma questão abstrata como essa, pode não estar muito. A gente viu o auge em questão de habilidade do Beterbiev, e o Dmitry deu um banho, foi muito superior. Mas o que acontece? A luta não é só sobre superioridade de habilidade. Nem sempre, na verdade, não necessariamente vai ser. Eu costumo falar que quando a gente for julgar, a gente tem 3 linhas de julgamento. A gente tem o cara que vai... Deixa eu abaixar essa mão. Porque o que acontece? Eu gosto de abaixar os outros. Pra eu ficar fazendo isso aqui pra todo mundo é fogo, sabe? Eu não vou fazer que nem aquele lutador que tem todos os vídeos são bloqueados. A marca é um lutador japonês.
do Risen. Ele ganhou do Asakura menos bom. Ele tá fazendo... a marca dele, ele faz assim. Toda hora ele tá fazendo isso. O que acontece? A gente vai ter um juiz que vai julgar a partir do volume de golpes. O julgamento vai ser a partir do volume de golpes. O que acontece? Essa forma de julgar é a forma como é feita no boxe olímpico. É a pauta. Os juízes vão julgar a partir dessa. A gente tem um cara que vai julgar a partir da superioridade em volume de golpe. E quando a gente fala volume, imagina, o cara tá 1 km de você de distância, você fica fazendo isso. Quer dizer que você ganhou porque você fez mais golpe? Não, quando a gente fala em volume, a gente vai falar muito sobre percentual de acerto também. Vai ter pessoas que vão julgar a partir do percentual de acerto. Vai ter pessoa... E também volume. Aí a gente tem a pessoa que vai julgar a partir da força, do dano causado, do quão forte foi o soco, até o volume de soco forte, soco impactante. Mas se uma pessoa tiver um punho muito mais esmagador que o oponente, talvez ele desconsidere todos os golpes fortes que outra pessoa tenha executado. Eu chamo isso de juiz de Muay Thai em outro esporte. E a gente tem outro que vai, sinceramente, vai olhar um misto de força e volume, mas vai jogar a partir do quem estava dominando no ringue, quem estava colocando isso para funcionar, quem estava comandando. Quando a gente fala estava comandando, você faz o seguinte, você pensa: se o oponente fazer isso, fazer qualquer coisa, uma ação X, não vou falar uma ação A, o lutador vai fazer que tipo de ação? Ele vai seguir o que era esperado quando você confronta a ação A. Ele vai ignorar, tipo, ele vai esquivar, defender, receber e pouco ligar. Se o adversário dá um passo para trás, o lutador ele vai dar um passo para frente. Se o adversário dá um passo para frente, o lutador vai dar um passo para trás. Quem está comandando? Quem está na mão de quem? A ação vai partir, toda ação e reação vai partir de qual dos lutadores? É bem abstrato. Você fala quem está mandando. O lutador mais esperto, se ele está indo para trás, ele tem uma intenção, não necessariamente o adversário fez ele para trás. Ele anda para frente, o adversário vai andar para trás. É quem tá mandando. Eu sou o tipo de pessoa que julga a partir daí. Não é sempre que eu vou acertar, mas normalmente eu tô vendo quem é o mais digno de vencer. Na minha opinião, é bem simples. Quem percentual de acerto, o Bivol acertou muito mais. Em questão de porrada forte, Bertebiev, ele levou todos os socos do Dmitry e nem piscou. Em questão de domínio de ringue, teve bastante round pro Bertebiev, mas na minha opinião o Dmitry foi superior. Quer dizer que eu achei injusto? Acompanhando, achei. Quer dizer que eu vou discordar do resultado? Minha vida não vai mudar por conta disso, então deixa quieto. Eu vou assinar embaixo? Não vou, mas não vai mudar muito. A categoria tem 2 reis, um príncipe e o restante. A gente tem 2 reis isolados, Dmitry Bivol e Arthur Bertebiev. A gente tem o David Benavidez, que na minha opinião não se equipara a nenhum deles. Ainda não se provou a ponto de equiparar, mas não necessariamente não equipara, só não se provou. E o restante é questão de tempo até o Dmitry Bivol ele pegar o indiscutível. É questão de tempo. É questão de tempo. Talvez a única pessoa que ameace é o Benavidez e nada é certo. Nada é certo. Eu acho que a única coisa relativamente certa é o Bivol se tornar o próximo campeão discutível depois desse momento. E eu vou ser sincero, como eu tava falando com o Botsando com a história, na minha opinião,
Roy Jones é um lutador muito marcante. Ele era extremamente habilidoso, era extremamente rápido, extremamente esperto. Arthur Beterbiev, seu herdeiro, a segunda vinda de Roy Jones, como costumo falar. A segunda vinda eu falo quando surge um indiscutível depois de muito tempo. Por exemplo, eu falo que Holyfield, a segunda vinda de Evander Holyfield é o Alexander Usyk. O cara seguiu os mesmos passos. É a segunda vinda. O Beterbiev, ele não tá no mesmo estilo. Ele não é... Eu acho que não faz tanto mérito de ser o herdeiro. Mas ele foi vencedor. Ele merece. Ele realmente... Ele aguentou todos esses 12 rounds. Aguentou todos esses 12 rounds. Eu vou ser sincero, eu vejo como um momento que tinha mais chance do Dmitry vencer. E pra mim, ele é mais digno de ser vitorioso dessa luta agora do que um momento que ele fosse mais imaturo, um pouco menos habilidoso e pegando o auge físico. Porque o auge técnico e a condição física do Arthur é muito próxima, equiparável ao auge físico e a técnica desenvolvida do Bivol, sendo que na verdade o diferencial do Bivol é a técnica, coisa que vai progredir com o tempo. Cara, uma luta que eu não vou falar que não se equipara, mas tô satisfeito. Foi uma luta do cacete. Arthur Beterbiev é muito bom, mas eu na minha opinião, não vai ser por causa dessa derrota que eu vou ser menos fã do Bivol. Porque o que acontece? Existe um senso de pertencimento em ser a favor do Dmitry Bivol. Foi porque todo mundo odeia o Saul? O Canelo? Não. Na verdade, muita gente é por conta disso, mas não vou entrar no mérito. É porque é muito mais fácil você se sentir representado a partir de um lutador que seja muito habilidoso que um lutador que seja muito poderoso. Porque o que acontece? Força, você pode melhorar, você pode desenvolver a técnica para empregar maior força. Mas a pessoa que tem muito mais força naturalmente que a outra, que tem o mesmo tamanho, mesma envergadura, mesma altura. Vou falar, a pessoa tem o mesmo corpo. Tem o mesmo corpo do oponente. Tem o mesmo corpo. Mas um é bem mais forte que o outro por natureza. Você pode fazer o mesmo esforço, você pode desenvolver da mesma forma que a pessoa mais forte vai se manter com uma pessoa com uma porrada mais forte. Aí o que acontece? Em contraponto, caraca, passa. Em contraponto, a força aumenta, mas a velocidade diminui à medida que você aumenta o peso e a força. Não necessariamente a força vai ter uma grande relação com a velocidade. Mas o que eu tava falando? Mas a resistência não vai evoluir, não vai progredir. Quando você sobe categorias, a força aumenta, a velocidade diminui um pouquinho, mas a resistência pode até aumentar, mas não na mesma medida. Você não precisa ter uma força destruidora para nocautear o oponente. Às vezes o cara pode ser mais forte que você, que tu consiga nocautear. Que a resistência não é uma coisa que progride com o tempo. Mas a força é, de certa forma, um tanto natural de cada lutador. Dmitry Bivol não tem tanta força quanto a do Beterbiev. Uma pessoa da mesma altura, mesma envergadura, tudo similar, mas uma pessoa normal não vai ter a mesma força do Bivol. Não vai ter a mesma força que o Beterbiev, uma pessoa que tem as mesmas medidas, praticamente o mesmo corpo, mas sem ter a mesma genética que o Arthur. Não vai ter a mesma força que o Arthur. O senso de pertencimento de uma comunidade está na relação da representatividade daquela figura. Arthur Beterbiev não é uma figura muito representativa para uma pessoa normal. Uma pessoa treinando, estudando e se aperfeiçoando o suficiente, ela consegue sentir que pode se tornar um Bivol, pode se tornar um Crawford, pode se tornar um Naoya Inoue, pode sentir que pode chegar no nível de habilidade dos mais habilidosos. Uma pessoa normal consegue saber que possa se dedicar
de forma desumana, consiga ser um Dmitry Bivol em questão de habilidade, mas ninguém vai ter, não vai ser quase ninguém que vai conseguir ter vai ser o Arthur Beterbiev. Não vai ser. O cara tem força demais. O cara tem força demais para uma pessoa normal. Não vai ser uma pessoa da mesma categoria que vai pensar, porra, eu vou ter a mesma força que o Arthur Beterbiev. Não tem. Ou você tem, ou você não tem. Se você não tem, você não tem. Habilidade você pode ser. Tu pode atingir o nível de habilidade do Bivol. E eu acho que é um pouco triste que o cara mais habilidoso não venceu. O cara que demonstrou maior que de luta, na minha opinião, durante a luta. Porque o cara, ele recebia, ele olhava e tentava contragolpear, mas ele recebia e ele não falava nada. Ele batia e o outro cara sentia. Bivol estava repensando os próximos 50 passos, pensando quais variáveis que podia aparecer. Ele se esforçou mentalmente muito mais. Ele mostrou muito mais habilidade. E não venceu. É muito triste porque o lutador mais habilidoso não necessariamente vai ser o vencedor. E quando a segunda vinda de um lutador extremamente habilidoso não é tão habilidoso conforme, é um pouco frustrante. Bivol está muito mais próximo do Roy Jones Jr., não necessariamente em estilo, mas em questão de performar de forma tão incrível quanto. Bivol está mais próximo que o Arthur Beterbiev. É o menor dos problemas, já aconteceu. Não temos muito a falar, mas é importante trazer esse diálogo. Eu não vou falar, ai, luta roubada, essas coisas. Eu tenho impressão, se foi roubado ou não, eu teria que ver com frieza. Mas mesmo vendo com frieza, eu digo, o mais habilidoso é o Bivol. Quem teve que usar mais o cérebro foi o Bivol. E é isso, ele vai ser futuramente o indiscutível. Eu coloco minha mão no fogo. É que nem eu falei mais cedo. O Bivol e o Arthur Beterbiev, eles são que nem o Fury e o Zeke, eles são futuros Hall da Fama. É inevitável. Eles são futuros Halls da Fama. Eles são Halls da Fama que ainda não se aposentaram e ainda não são elegíveis. Quando eles se aposentarem, eles vão ser elegíveis e vão ser Hall da Fama. Um se tornou indiscutível, o outro pode se tornar indiscutível e equiparável, seja com corpo diferente, forma de lutar diferente, mas vai se tornar um Hall da Fama. Arthur Beterbiev e Dmitry Bivol vão ser Hall da Fama. Também coloco minha mão no fogo por isso. É isso. Espero que vocês tenham refletido a partir dessa discussão, que vocês pontuem, vocês possam discordar, falar outras coisas, fazer eu pensar um pouco no que eu dialoguei. É isso, não deixa de comentar, apertar o botão no gostei, compartilhar e escrever How.